E muitas pessoas mandam mensagens aí pra gente perguntando como é o nosso processo de cor, né? Como a gente faz o color grade nos nossos vídeos. E hoje então eu decidi gravar esse vídeo mostrando pra vocês como sair de um vídeo como esse, transformando ele nesse aqui. Salve, salve makers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante. Pelo menos vocês nos enviam muitas mensagens aí para saber como é feito o nosso processo de cor, né? Como é feito o nosso color grade aí nos nossos vídeos. E realmente essa etapa do processo de edição é uma etapa muito importante para você criar um look cinematográfico, uma cor diferenciada e dar vida para os seus takes. E hoje a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Color Finale, que é um plugin que você vai instalar dentro do seu Final Cut e ele vai proporcionar alguns recursos e algumas ferramentas avançadas de coloração. E o legal dele é que ele tem uma interface que é bem prático e bem fácil de utilizar. E eu vou deixar o link desse plugin aqui na descrição, você pode entrar lá, baixar um trial. E um detalhe que ele já suporta o Apple Silicon, né, que são esses novos Macs M1 nativamente, tá? Então você não vai ter muito problema de compatibilidade com o seu MacBook, então é só chegar nesse site aqui deles, depois dar uma olhada e baixar o plugin para você testar aí no seu Final Cut. E antes de começar esse processo de coloração aqui dos nossos takes no Final Cut, eu queria falar para vocês de como a gente grava esses takes, né, na nossa câmera. Porque ao contrário do que muita gente pensa, que a gente usa log, a gente na maioria do tempo não usa esses arquivos log, né? A gente utiliza um perfil de cor chamado Cine 4 ou então o S-Cinetone da Sony, porque ele já vai trazer uma imagem muito mais pronta para nossa edição, apesar de ser flat ainda, que vocês vão ver aqui que a gente vai mudar muita coisa, porém ele já vai passar por um processo que teria que ser feito em arquivos log para recuperar as áreas de sombra principalmente, né? Porque quando você grava em log você tem aquele arquivo super cinza, super flat, você não tem quase nada de cor, você tem que fazer todo um processo para conseguir recuperar essas regiões do seu vídeo para depois você aplicar o color grading, tá? E a gente indica que você se adapte aí ao melhor fluxo de trabalho. Pode ser que seu trabalho exija que você trabalhe em log, então você vai ter que gravar em log e passar por esse processo um pouco mais trabalhoso, porém pode ser que, como a gente, você não precise de arquivos log aí para o seu processo de produção de vídeos, tá? Tente entender que esse fluxo de trabalho vai depender de cada um, do que quer atingir, quais são as necessidades e quais os resultados que você está atingindo com esse tipo de trabalho, beleza? Então bora lá para o nosso Final Cut. A primeira imagem que eu quero fazer o tratamento de cor aqui junto com vocês é essa daqui, onde a Aline está andando, né, e chegando aqui no topo dessa montanha, dessa pedra, nessa imagem cinematográfica aqui da Patagônia, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, é uma imagem S-Cinetone, não é log, porém é muito flat. Olha só como a gente tem bastante informação aqui, né, nas nossas regiões de sombra, de luz. Até o gráfico aqui a gente não tem nada estourado. Aqui a gente está utilizando um gráfico de Luma, tá? Em waveform Luma, para a gente ter o que? O raio-x da nossa exposição, beleza? E agora eu vou aplicar aqui então o nosso Color Finale no nosso take. Basta a gente clicar aqui o plugin, eu já instalei, é lógico, né? Agora a gente vai só aplicar ele aqui e em efeitos ele já vai aparecer aqui pra gente. E ele tem algumas correções aqui, como exposição, autoexposição, contraste, né? Muitas coisas interessantes, white balance. Logo de cara aqui você vai ter algumas opções, porém o que eu acho mais interessante nele é a gente clicar aqui em Edit Layers, ele abre essa telinha aqui pra gente, tá? E o que tem nessa telinha aqui? A gente vai ter Color Wheels, a gente vai ter curvas, tá? Tanto de Luma quanto o RGB. A gente tem vetores, né? A gente vai trabalhar aqui com HSL em vetores. A gente também tem as curvas, né? HSL também em curvas, tá? E outras funções aqui como filtros, né? Câmera Matrix e também o Log Reels. A gente vai utilizar num primeiro momento o Color Reels, porque como eu disse para vocês, apesar dessa imagem não ser log, ela é uma imagem flat e a gente precisa recuperar principalmente as áreas de sombra que estão muito longe aqui. A nossa referência para isso vai ser esse número 0, tá? Então em Color Reels aqui, esse primeiro redondinho, ele vai tratar as sombras, tá? O lift sombras, gama é a região mais do meio aqui, os médios, e o gain vão ser a região aqui de highlights. E aqui a gente tem dois botões para a gente trabalhar. O Master
onde a gente vai puxar a nossa área de sombra aqui para baixo até chegar mais ou menos em 0. E aqui do outro lado, esse outro volume é dessaturação se eu quisesse saturar as minhas sombras, mas nesse momento a gente não vai utilizar ela, tá? Vou voltar aqui para o 0. Depois a gente vai abaixar um pouquinho só os highlights. Eu gosto sempre de trabalhar com ele aqui, ó, entre 100 e 0, então. E depois os midtones a gente pode tentar deixar um pouquinho mais para cima, para aparecer um pouquinho mais dessa região de médios, tá? Porque você olha aqui na informação que tem bastante sombra, então não pode subir muito isso aqui, porque senão você vai ter muito ruído, então tem que ser bem de levezinho. E por último a gente vai colocar um pouquinho de saturação. Olha só como já mudou o nosso take aqui. Vou colocar um pouquinho mais de contraste, tirando aqui esses médios. E olha só que legal que essa ferramenta tem um olhinho aqui que dá para ver o antes e depois, ó. Antes e depois. Já melhorou bastante, né, nosso vídeo aqui, nosso take. E agora o que eu vou corrigir é o white balance dele. E para isso eu vou mudar o meu gráfico aqui para RGB Parade, que ele está me mostrando aqui a proporção de vermelho, verde e azul, tá? E aqui eu vou consertar com as curvas. E o Color Grade, gente, ele é muito extenso e tem várias formas de fazer a mesma coisa. E uma forma muito fácil para corrigir o que eu preciso aqui é só colocar um pouco de azul nas regiões de luz. Então eu vou colocar aqui o azul e ele já atingiu aqui, então eu tenho a mesma proporção agora na região de luz, de vermelho, verde e azul. Com isso a mistura dos três vai deixar o nosso take mais branco, entendeu? Vamos ver aqui o antes e o depois. Vejam só o céu como ficou mais azulzinho. Então agora a gente já fez o processo de arrumar os highlights, né, os shadows, os midtones e o white balance, além da saturação, é lógico. E agora a gente vai partir para um processo mais de look, tá? E para isso a gente pode adicionar aqui uns vetores, e eu vou mudar aqui também o meu gráfico para Vector Scope, onde eu tenho aqui agora meu círculo cromático com a intensidade de saturação por cor. Então aqui ele está me falando que eu tenho bastante intensidade no azul, no laranja e no amarelo, que é realmente o que a gente está vendo aqui nesse take. Eu vou aqui direto para o ciano, entre o ciano e o azul, vamos ver o que vai fazer mais sentido. Mas eu vou mudar um pouco esse rio, trazendo um pouquinho mais para o ciano. Tá vendo como mudou aqui? E o azul também, vamos ver. A mistura dos dois ficou perfeita. Vou voltar aqui para o ciano. Olha que lindo que ficou. Então a gente tem aqui agora uma região com aquele azul ciano que a gente adora. Vou tirar um pouquinho de saturação, tá? Para deixar mais light. Em amarelo aqui, eu vou trazer ele um pouquinho mais pro laranja, para trazer uma cor mais de outono. Olha só que massa. E também aqui no vermelho, vou voltar um pouquinho pro laranja, para a gente ter essa cor aqui, outono, com esse argentino, né? Esse azulzinho, que fica muito bom. Vou tirar também um pouquinho só da saturação dos dois, tá? Então vamos ver como ficou antes e depois. Antes e depois. Muito legal, já tá muito bom. Agora vamos colocar algumas máscaras. Eu vou adicionar aqui um Color Wheels de novo. E o Color Finale é legal que você pode adicionar aqui a máscara, ó, e você tem esse recurso que é o Edge, que a gente vai clicar e vai criar uma máscara só no céu. Ó, vou criar aqui uma máscara só no céu. E eu vou voltar aqui no Color Wheels e eu vou aplicar então uma cor dentro dessa máscara. Ó. Eu vou pegar esse céu e vou colocar um pouquinho mais de magenta. Deixa eu ver se o magenta fica legal. O laranja. O laranja ficou incrível, ó. Parece que tá um pôr do sol bem aquela golden hour, né? Então vou deixar assim e vou tirar também um pouquinho da intensidade de luz, só para não estourar. Um pouquinho mais de saturação, tá? E olha só que incrível. Olha esse céu antes e depois. Massa, né? Vou adicionar mais um Color Wheels e mais uma máscara. Dessa vez para fazer aqui uma cama, né? Uma estrutura para a linha aqui. Vamos colocar mais um Edge aqui. Agora na parte de baixo.
do vídeo, basta a gente virar aqui, tá? Vamos adicionar aqui, vamos voltar aqui no Color Reels. Tem que ser bem de leve, tá? Ó. Bem de levezinho, vamos lá na máscara de novo e vamos ajustar ela. Vamos dar mais espaço para ela, né? Quando você deixa esse espaço maior, fica mais suave, ó. Antes e depois, já criou uma estrutura, né, bem legal, com foco aqui em destacar o nosso personagem, que é a Aline, né? E vamos fazer mais uma alteração aqui que eu acho legal, que é colocar uma máscara agora na Aline, né? Vamos adicionar aqui a máscara e dessa vez a gente vai adicionar essa aqui de elipse. Vamos adicionar nela aqui. E o que é legal do Color Finale é que ele tem um recurso que ele mapeia através de keyframes a máscara no seu assunto. Porque o vídeo ele tem, diferente da foto, né, ele tem movimento. E às vezes você quer criar uma máscara, como eu estou criando aqui no personagem, ou no rosto de alguém, ou em alguma coisa no seu vídeo, e você precisa que essa máscara siga durante todo o take. Então por isso, o Color Finale vai adicionar aqui keyframes, e eu vou adicionar aqui a partir de agora, e ele vai identificar o meu assunto, e vai mexer já essa máscara para a gente ter, né, esse movimento que eu preciso. Ele é simples, é um movimento curto, porém se ele fosse maior também ele continuaria fazendo essa máscara através de keyframes, tá? E eu vou colocar aqui então um pouquinho de luz, olha só, veja o que aconteceu. E para evitar isso a gente vai ter que vir aqui na máscara e selecionar ela, né? E aumentar esse filter aqui pra gente deixar ele mais suave. A gente pode colocar aqui, digitar também, colocar aqui um 80%. Vamos voltar lá pro Color Reels. Ó, já ficou bem melhor. Vamos tirar um pouquinho de saturação nela. Tá? É bem sutil, não pode ficar marcado, é máscara. E ó, antes e depois, olha só a diferença que já fez, né? Destaca a pessoa aqui no nosso vídeo. E tá praticamente pronto aqui, só mais uma coisa que eu gostaria de fazer, que é adicionar umas curvas e adicionar um fade na nossa imagem, deixando ela mais cinematográfica, ó, né? Ele vai tirar um pouquinho de sombra aqui, né? Vai deixar a nossa sombra mais clarinha. E por último, eu vou tirar um pouquinho da saturação das sombras e também da luz, tá? Pra gente ter uma imagem um pouquinho mais limpa. Eu vou abrir aqui e vou clicar nessa bolinha que ela vai criar já aqui uma bola na região de sombra, de saturação, ó. Então eu vou tirar um pouquinho. E também em luz, nas luzes altas, eu vou criar também esses pontinhos aqui, acho que 2 já tá suficiente, né, ó, para tirar um pouquinho dos highlights de saturação, tá? Saturação versus luma. Fechou aqui, então a gente tem agora nosso color grading criado. Vamos ver aqui o antes e o depois. E esse take aqui tá muito legal pra gente colorir também, então já vou abrir aqui o nosso Color Finale e vou abrir os nossos layers, tá? Primeiramente aqui, então, vamos corrigir a exposição pelo nosso Luma. Com o nosso Color Reels, vou adicionar um pouquinho de highlight e tirar um pouquinho dos shadows. Midtones um pouquinho mais flat, assim, legal. E saturação. Legal? Ficou bom. E agora vamos mexer então no nosso White Balance. Vou adicionar aqui um RGB Parade para a gente entender as cores que estão rolando. Então tá praticamente muito bom. Dá para melhorar um pouquinho colocando um pouco de azul nos highlights e tirando um pouquinho de azul dos shadows. Legal. Antes e depois, antes e depois. Boa, já deu uma cor legal. Eu vou alterar um pouco agora a cor do lago aqui. Acredito que esteja aqui nessa região de verde. E vamos mudar o luma aqui para a gente deixar um pouquinho mais pro azul. Olha só que interessante. Mais saturação. E um pouquinho menos luma. Esse luma aqui, ele é bem sensível, tá, gente? Se vocês mexerem muito, vocês podem deixar alguns defeitinhos no seu vídeo. Então, usem com cuidado. O laranja e o vermelho,
Eu gosto um pouco mais pra cá, um pouco menos de saturação. Joia, legal. O azul, vou tirar um pouco da saturação, que é essa região. E o laranja também. O amarelo, vamos trazer um pouquinho mais pro laranja. Legal, tá lindo. Vamos ver o antes e o depois. Olha só como já deu um charme. Vou criar mais uma máscara aqui, vamos ver como fica em Color Reels. Vou adicionar uma máscara igual aquela que a gente criou de Edge. Só na neve aqui, ó. Nessa região da montanha de neve. Vou aumentar um pouquinho, legal. Vamos voltar aqui. Um pouquinho de brilho. Legal. Deixa eu ver se a gente colocar um pouco mais de azul. Como a neve, né? A neve ela é super branca. Eu acho que aqui vai ficar bacana, ó, porque a neve ficou mais branquinha. Antes e depois, ela tava um pouquinho verde e ficou mais branquinha. Legal, muito bom. Por último, a gente pode pôr mais contraste aqui nessa imagem através das curvas. Vamos utilizar o waveform de Luma aqui novamente. Eu vou tirar um pouco dos highlights. Vou pôr um pouco mais de contraste. Os médios. Legal, um pouquinho de fade. Bacana, ficou incrível, hein? Vamos ver o antes e depois. E é impressionante, né, como esse processo de cor faz total diferença aí nos nossos vídeos, né? A gente sempre fala para os nossos alunos para estudarem, se empenharem nisso e criar esse olhar, né, de coloração, de entender o que quer fazer e usar as ferramentas a seu favor, né? Não existe uma fórmula pronta para fazer a sua coloração, você tem que saber as ferramentas certas e o momento certo para utilizar cada uma delas e por que utilizá-las. E o Color Finale, então, ele vai entrar muito bem como uma ferramenta completa e avançada, prática e fácil para utilizar no processo de cor, tá bom? E na descrição, então, estão todos os links que vocês precisam, tanto do Color Finale quanto dos nossos LUTs, para vocês aplicarem no processo de cor aí de vocês. E deixe seu like, compartilhe e também comente nesse vídeo pra gente saber o que você achou. Até o próximo vídeo. Falou!